Você já parou para pensar como foi a infância de Jesus? A história de Jesus é uma das mais contadas de todos os tempos. Seus milagres, suas palavras, sua morte e ressurreição. Tudo está registrado com detalhes nos evangelhos. Mas há um período que permanece quase em silêncio: a infância. Sabemos que ele nasceu em Belém e cresceu em Nazaré. Sabemos que, aos 12 anos, impressionou os doutores da lei. E depois, nada. Os evangelhos se calam por quase 30 anos. Nenhum milagre, nenhum discurso, nenhum feito grandioso. Só o cotidiano, o silêncio, o mistério. Neste vídeo, vamos explorar o que sabemos e o que a tradição tentou imaginar sobre os primeiros anos de vida de Jesus. O que os evangelhos realmente dizem? O que os textos apócrifos inventaram? E por que esse silêncio pode dizer mais do que parece? Acompanhe esta jornada e descubra que até mesmo os momentos ocultos de Cristo carregam um ensinamento profundo para a nossa fé. A Bíblia fala muito pouco sobre a infância de Jesus. Esse silêncio, que à primeira vista pode parecer um descuido, carrega uma profundidade que merece nossa atenção. Tudo começa com o nascimento em Belém, que é descrito por dois evangelistas, Mateus e Lucas. E cada um tem uma ênfase diferente. Lucas nos apresenta uma cena tocante. O menino envolto em panos, deitado numa manjedoura, visitado por pastores que haviam sido avisados por anjos. Já em Mateus, a narrativa ganha um tom mais dramático, com a visita dos magos do Oriente, que seguem uma estrela até encontrar o menino, e logo depois, com a ira de Herodes, que manda matar todos os meninos de Belém. José, avisado em sonho, foge com Maria e o bebê para o Egito, salvando a criança da morte certa. Depois desses eventos, temos um raro vislumbre da infância de Jesus. Sua apresentação no templo, ainda bebê. Maria e José seguem a tradição judaica e levam Jesus para ser consagrado ao Senhor. Lá encontram dois personagens marcantes. Simeão, um homem justo e piedoso, que reconhece o menino como o Messias prometido, e Ana, uma profetisa idosa que também dá testemunho sobre quem aquela criança seria para Israel. É um momento cheio de simbolismo. O Salvador é reconhecido não por reis ou sacerdotes, mas por dois anciãos anônimos aos olhos do mundo, mas gigantes na fé. E então, o silêncio. Por cerca de 12 anos, os evangelhos não nos dizem mais nada. Até que, quase como um vislumbre em meio ao véu do tempo, temos o único episódio da infância de Jesus narrado em detalhes nas Escrituras. É o momento em que ele, já com 12 anos, vai com seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Depois de cumprirem os rituais, José e Maria voltam para casa. Mas Jesus permanece no templo, sem que eles percebam. Eles o procuram por 3 dias, aflitos, e quando finalmente o encontram, ele está sentado entre os mestres da lei, ouvindo e fazendo perguntas. E todos, absolutamente todos, estavam maravilhados com sua sabedoria e suas respostas. Esse momento diz muito. Mostra que Jesus já tinha consciência de sua identidade e missão. Quando Maria o repreende, ele responde com serenidade: "Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai?" É a primeira vez que ouvimos sua voz nos evangelhos, e é uma declaração poderosa. Mas o que vem em seguida é ainda mais surpreendente. Lucas, o evangelista que mais nos oferece detalhes sobre essa fase da vida de Jesus, encerra esse episódio com uma frase simples, mas cheia de profundidade. "E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes obediente." Sim, o mesmo Jesus que discutia com doutores da lei, que era reconhecido por anciãos proféticos, voltou para casa com seus pais e obedeceu. Ele não voltou para ser adorado, não voltou para ensinar ou fazer milagres. Ele voltou para viver como qualquer outro menino, em uma vila pequena, longe dos olhares do mundo. E então Lucas acrescenta: "E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens." Essa frase, curta e poética, é um resumo silencioso de quase 3 décadas de vida. Sim, Jesus viveu cerca de 30 anos longe dos holofotes, sem curas, sem sermões, sem multidões. Mas foi nesse tempo escondido
que o Filho de Deus se formou como homem. Cresceu em corpo, inteligência, espiritualidade e caráter, aos olhos de Deus e também da sociedade. Essa escolha de Deus, permitir que seu filho vivesse uma vida comum por tanto tempo, diz muito. Revela que a santidade também se constrói no cotidiano, que o divino pode habitar a simplicidade e que até mesmo o Messias precisou viver o tempo do silêncio, do aprendizado e da obediência antes de iniciar sua missão pública. Diante do longo silêncio dos evangelhos canônicos sobre a infância de Jesus, não demorou para que surgissem curiosidades, perguntas e também histórias alternativas. Entre os séculos 2 e 4, começaram a circular diversos escritos que buscavam preencher essa lacuna. Eram chamados de evangelhos apócrifos, textos atribuídos a personagens bíblicos, mas que não foram reconhecidos como inspirados pela igreja primitiva. E entre esses, 2 se destacam por trazer episódios da infância de Jesus: o proto-evangelho de Tiago e o chamado Evangelho da Infância de Tomé. O primeiro deles, o proto-evangelho de Tiago, não foca exatamente em Jesus, mas em sua mãe, Maria. É ele que nos dá a tradicional imagem de um nascimento numa caverna, e não num estábulo. Também menciona parteiras presentes no parto e descreve José como um homem idoso e viúvo, pai de outros filhos, o que serviria para explicar, mais tarde, a referência aos irmãos de Jesus. Esse evangelho foi popular na antiguidade, embora nunca tenha sido aceito oficialmente, justamente por conter muitos elementos lendários. Mas é o evangelho da infância de Tomé que causa maior impacto e também mais polêmica. Esse texto apócrifo apresenta um retrato completamente diferente do menino Jesus. Nele, Jesus teria realizado milagres desde muito pequeno. E não estamos falando de curas discretas ou atos de compaixão. Estamos falando de passarinhos de barro que ganham vida, apenas com um estalar de dedos. Ou de um garoto que irrita Jesus e imediatamente cai morto. Em outra passagem, ele cega os vizinhos que o acusam injustamente. E depois, parece mudar de atitude. Cura um irmão de José, ajuda na construção de um trono, ressuscita um morto para livrar o pai de uma acusação falsa. Essas histórias, cheias de ação e poderes extraordinários, cativaram a imaginação de muitos cristãos ao longo dos séculos. Mas também causaram desconforto, porque essa versão do menino Jesus, impulsivo, temperamental, até vingativo, contrasta fortemente com o caráter revelado nos evangelhos canônicos. A ideia de um Salvador que mata e depois revive, que pune com poderes sobrenaturais quem o irrita, parecia mais com os deuses caprichosos da mitologia grega do que com o filho obediente de Nazaré. Foi justamente por isso que esses textos foram rejeitados pelos primeiros líderes da igreja. Eles perceberam que, apesar de carregarem o nome de apóstolos ou familiares de Jesus, esses evangelhos não estavam em sintonia com a mensagem que os apóstolos pregaram, aquela que transformou o mundo. Mas os apócrifos não deixam de ter valor histórico. Eles revelam o fascínio popular por Jesus, especialmente pelas partes de sua vida que a Bíblia optou por não registrar. E nos mostram como, desde cedo, os cristãos, já nos primeiros séculos, buscavam entender como foi aquele tempo em que o divino viveu no anonimato. É curioso pensar que, enquanto os evangelhos canônicos escolhem o silêncio, os apócrifos optam pela fantasia. Um contraste que, por si só, nos leva a uma reflexão. Será que o maior milagre da infância de Jesus não foi justamente ter vivido como qualquer criança comum? É quase um mistério dentro do mistério. Por que os evangelhos, que são tão detalhados sobre a vida adulta e a missão de Jesus, deixam praticamente um vazio sobre os anos da infância e juventude? Por que esse silêncio que ecoa por cerca de 30 anos? Para entender, precisamos lembrar o contexto cultural e religioso da época. Na Palestina do século I, o conceito de infância era bem diferente do que temos hoje. A sociedade judaica valorizava muito o papel do adulto, o responsável, o praticante da lei, o mestre da casa. A criança era basicamente uma promessa de futuro, não alguém com identidade própria ou protagonismo.
Os evangelhos foram escritos para uma comunidade que conhecia bem essas tradições, então talvez não houvesse motivo para destacar uma fase da vida vista como ordinária. Além disso, o propósito dos evangelistas não era escrever uma biografia completa, no estilo moderno. Eles tinham uma missão: apresentar Jesus como o Messias, o Salvador, o Filho de Deus e mostrar a mensagem de salvação que ele trouxe. Essa missão começa com seu batismo, quando Jesus é oficialmente ungido para a missão divina, e termina com a crucificação e ressurreição. Os anos antes do batismo eram um preparativo, um período de aprendizado e amadurecimento que, por sua natureza, não precisava ser detalhado. Mas há algo ainda mais profundo nesse silêncio. É possível que o próprio silêncio dos evangelhos sobre a infância seja uma forma de respeitar o mistério do divino humano. Jesus é, ao mesmo tempo, Deus e homem, o Filho eterno do Pai, que se fez carne e veio habitar entre nós. E parte desse mistério está justamente nesse tempo de esconderijo, quando ele vive a humanidade plenamente, sem exibir sua divindade. O silêncio, assim, pode ser um convite para refletirmos. Como foi viver uma infância normal sendo o próprio Deus? Como foi aprender a andar, falar, obedecer, crescer sabendo que carregava em si o peso da salvação do mundo? O que sabemos, por fim, é que Jesus viveu esse tempo em Nazaré, uma vila pequena, simples, onde ninguém o via como o Filho de Deus que ele realmente era. E talvez essa escolha do silêncio divino nos lembre que a santidade não precisa ser estrondosa, não precisa acontecer em grandes feitos para ser real. Ela pode, sim, estar nas pequenas coisas, na rotina, na obediência, no amor silencioso de uma família. É um silêncio que fala, um silêncio que desafia, um silêncio que nos ensina a valorizar o ordinário, porque no ordinário, Deus também esteve presente. Se a infância de Jesus foi quase um silêncio nos evangelhos, seu legado, por outro lado, é um eco que atravessa séculos, inspirando milhões até hoje. A vida escondida de Jesus em Nazaré não foi apenas um período de espera. Foi a base sólida onde toda a missão pública dele se apoiaria. O menino que cresceu obediente a seus pais, que viveu uma vida simples, imerso na cultura judaica, foi aquele que aprendeu as escrituras, os costumes e os valores que depois anunciaria ao mundo. Esse legado invisível, o crescimento em sabedoria, estatura e graça, nos mostra que o caminho do divino passa pelo humano, que a salvação veio por meio de alguém que escolheu ser vulnerável, aprender e se preparar. Mais que isso, Jesus nos deu um exemplo precioso para a nossa própria vida. Mesmo os momentos que parecem sem brilho, rotineiros ou sem significado, fazem parte de um processo maior. A infância de Jesus nos ensina que a santidade pode estar na simplicidade, que o preparo silencioso é fundamental e que até o Filho de Deus respeitou o tempo do aprendizado, da obediência e do amadurecimento. Na prática, esse legado nos desafia a valorizar cada fase da vida, a enxergar o divino em cada detalhe do cotidiano e a confiar que mesmo quando a gente não vê grandes sinais, Deus está agindo. E por fim, nos lembra que a verdadeira grandeza não está em feitos espetaculares, mas em ser fiel, humilde e amoroso, mesmo quando ninguém está olhando. A infância de Jesus permanece envolta em silêncio, mas esse silêncio não é vazio, é sagrado. É o tempo em que Jesus crescia entre os homens, aprendendo com José e Maria e vivendo entre paredes simples. Não foram os milagres que marcaram essa fase, mas a obediência, o crescimento, a preparação. Jesus nos ensinou desde menino que há beleza em esperar, sabedoria em ouvir e santidade no comum. Nada foi por acaso. Cada etapa da vida de Jesus, inclusive a mais oculta, faz parte do plano divino e nos lembra que Deus também age nos bastidores da nossa história, mesmo quando parece estar em silêncio. A jornada de Cristo começou longe dos holofotes e ainda assim mudou o mundo. Talvez a nossa também esteja sendo construída assim, aos poucos, com paciência e propósito. Enquanto o mundo busca grandes sinais, Deus age no escondido. E talvez seja justamente nisso
que a infância de Jesus nos ensine mais do que palavras podem expressar. Se essa mensagem falou com você, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios da nossa Divina Jornada. Comenta aqui embaixo o que mais te chamou a atenção nessa história. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe e ilumine sua jornada.